E pode ser que sejam bons ou ruins. E por fim, eu queria fazer uma pergunta para o Everaldo, né, que é o nosso procurador e que tem a missão de nos defender como universidade. Então, toda vez que eu, por exemplo, tenho um problema, que a universidade é acionada judicialmente em algo que diz respeito à graduação, eu peço socorro para o Everaldo. E se a gente tem um problema na justiça, é ele que nos defende. Então, eu estou enxergando que ele é uma pessoa super importante nessa estrutura em que a gente vive, porque a gente tem 1000 demandas judiciais das mais diversas e ele está sempre nos orientando e produzindo as respostas à justiça. E o que eu queria perguntar, Everaldo, é se esse contrato está ou não em discussão. Nós temos condições de apresentar ao governo federal alguma contraproposta? Nós temos condições de sugerir alguma modificação no contrato? Ou o contrato, se eu entendi, foi elaborado a partir da contribuição de 5 procuradorias vinculadas a universidades diferentes e é no formato pegar ou largar? É isso que eu quero saber. Porque senão não tem sentido a gente ficar discutindo possibilidade de mudança do contrato. Pode mudar? Sim ou não? Se não, a gente tem que votar se é esse ou se não é esse, com a comunidade esclarecida, com os conselheiros esclarecidos, etc. e tal. Obrigado, Luiz. Doutor Everaldo, podia se conhecer? Como colocado na outra oportunidade, o Grupo de Trabalho da Advocacia Geral da União, tendo em vista que esta questão perpassava por várias universidades federais, tratou de apresentar um modelo de minuta de contrato para apreciação pelas universidades. E esse modelo, logicamente, segue, né, o que está previsto no ordenamento jurídico. Algumas questões aqui já foram colocadas, outras rebatidas. Agora, no momento de apreciação pela universidade, caso haja, né, algum tipo de dúvida ou mesmo algum tipo de sugestão, é claro que ela pode apresentar, né, no exercício da sua autonomia universitária. Então, esse é um modelo a ser seguido pelas universidades de acordo com o entendimento delas. E na visão da AGU, desse grupo de trabalho, ela contempla todas as necessidades, tanto no sentido do estabelecimento, principalmente dos direitos da universidade, e logicamente também dos deveres para com a empresa. Então a questão deve ser entendida sob essa ótica. É um modelo, sim, que na visão da AGU ele é completo, mas as universidades, claro, podem se manifestar sobre ele e apresentarem o que bem entender. Obrigado. Cássio, por favor, é o último inscrito. Depois vamos encaminhar. Bom, eu vou tentar sintetizar, porque tem muita coisa para dizer. A primeira coisa que eu gostaria de falar assim, muito rapidamente, eu acho que é um equívoco nós condenarmos alguém por ter recorrido à justiça. Isso é um direito que faz parte e é prerrogativa de um sindicato representar os interesses da sua categoria. Então, eu acho que a gente tem que respeitar isso. Entrando no assunto aqui principal, eu gostaria de dizer qualquer coisa sobre a comparação que foi feita entre a EBSER e a Embrapa. Eu acho que a gente não pode tomar a Embrapa como modelo, porque a Embrapa ela não opera dentro das atividades, inclusive de ensino, não é? Quer dizer, não há uma dependência da Escola de Agronomia em relação à Embrapa no que se refere, por exemplo, ao ensino. Então, eu acho que são situações muito diferentes. E, só para lembrar, não existe, quer dizer, esse argumento de que a EBSER não é nada de novo, empresa pública já existe há muito tempo. De fato, empresa pública já existe há muito tempo. Mas nenhuma delas, em relação a nenhuma delas, existe uma determinação constitucional, por exemplo, relacionada com a autonomia. Nós temos uma determinação constitucional e eu acho muito interessante, eu gostaria de defender aqui, inclusive, a autonomia deste conselho para definir o processo da transição, não é? Então, nesse sentido, assim, a autonomia é uma coisa que a gente precisa garantir, mas aí, assim,
o colega conselheiro Augusto apresentou uma cláusula da legislação que diz que como devem ser utilizados os lucros auferidos pelo EBSER na sua administração do hospital, não é? Esses lucros, o Conselho de Administração opina a respeito da destinação desses recursos, mas isso precisa ser submetido ao Ministério da Fazenda. Então, o que diz lá na lei é que o Conselho de Administração da EBSER opina e submete à aprovação do Ministro da Fazenda. Então, isso é uma coisa que me leva a pensar o seguinte: se a gente, pessoal, for discutir artigo por artigo a minuta, a gente está fazendo muito pouco. A gente está fazendo pouco demais. A minuta é a ponta do iceberg. Nós temos que discutir a legislação que cria o EBSER, nós temos que discutir tudo que está em torno em termos de regulamentação. Porque aí, assim, entrando na questão da constitucionalidade, eu acho que a gente está perdendo um pouco o quadro geral. O que acontece? Nós temos hoje uma situação real que é a tal da irregularidade dos contratos na Fundac. Então a EBSER torna-se o caminho para a solução desse problema. Digamos assim, nós estamos ilegais, o Estado sabe que nós estamos ilegais e está nos oferecendo uma saída. Bom, o que acontece? Há um questionamento sobre a constitucionalidade disso, porque existe também lá na Constituição um artigo que diz que o servidor público tem que ser regido por uma regulamentação específica. Bom, gente, esta questão que está sendo apreciada no Supremo, essa questão nos afeta como um todo no Serviço Público Federal. Porque se isso for constitucional, se é constitucional que nós contratemos servidores públicos pela CLT, então, gente, acabou. Acabou. Vocês já devem estar informados de que o Ministério da Fazenda e o Ministério da Educação já autorizaram a CAPES a constituir uma OS para contratar docentes via CLT. Isso não sou eu que estou dizendo. Então, assim, a gravidade disso é muito grande. E é certo que a Advocacia Geral da União argumenta pela constitucionalidade, mas a Procuradoria Geral da República argumenta pela inconstitucionalidade. Então é uma questão que está aberta e é uma questão que nós, como cidadãos, não devemos entregar na mão do Supremo como se isso não nos dissesse respeito. Eu acho que é um momento de intervenção política da cidadania. Tá, só vou concluir. Da cidadania, no sentido de sinalizar para as instituições do Estado que nós temos uma posição. Né? Bom, e aí, então eu acho o seguinte: nós temos que discutir, sim, a minuta, mas temos que discutir também mais do que isso. E eu acho que a proposta do Pedro Cruz, e foi secundada pelo Luiz, de analisar o que está sendo feito em outras instituições, e a ideia do Pedro Cruz me pareceu muito interessante, porque fazer um diagnóstico de uma perspectiva e da outra. Fazer um diagnóstico a partir da perspectiva de quem defende
e a partir também da perspectiva de quem é contra, né? Fazer os dois diagnósticos. E aí, para isso, eu proponho, como encaminhamento, que nós criemos um grupo de trabalho, né? Essa proposta não prejudica a ideia de uma comissão para coordenar debates, mas um grupo de trabalho pelo seguinte: até agora tem sido dito por vários que esta é a única proposta que está posta. Ora, esta é a proposta que está posta pelo Estado. Se a gente quiser uma outra proposta, ela tem que ser construída. Nós não teremos um plano B se nós não fizermos um plano B. Se nós não elaborarmos um plano B, não há plano B. Não é? Conclua, por favor, então, a conclusão, eu estou apresentando uma proposta de encaminhamento no sentido da criação de um grupo de trabalho para analisar analisar toda essa documentação, analisar o que está acontecendo nas diversas instituições em torno desse assunto no sentido de propor e talvez na elaboração de um plano B. Obrigado. Obrigado, Cássio. Bom, estão encerradas as discussões. Foram apresentadas algumas propostas. Tem uma proposta da mesa que é consultar o plenário se ele está esclarecido sobre essa questão, para na sequência votar. Se o plenário se sentir esclarecido, nós votaremos. Se ele não se sentir esclarecido, nós vamos discutir as outras propostas, seja plebiscito, seja formação de comissão, seja adiar para a próxima semana, etc., ou para maio do ano que vem. Então, são propostas subsequentes à primeira. Então, a primeira proposta que eu farei, já tinha feito, é consultar o plenário se ele está esclarecido sobre a questão. Por favor. Claro que as dúvidas foram levantadas. Então, a minha proposta é no seguinte sentido: os diretores levam, certo, essas discussões para as respectivas unidades e já vem com daqui a 15 dias com posições das próprias unidades. Então, nós temos que votar. A minha proposta é essa. A gente levaria, certo, para as unidades e votaríamos daqui a 15 dias. Pode ser feito, Café, mas eu quero esclarecer, isso já foi mencionado em outras falas, que esse conselho não funciona dessa maneira. Porque se funcionasse assim, nós não precisaríamos reunir aqui não. Bastaria fazer um placar. Unidade tal, qual é a sua posição sobre esse assunto? Faz um placar e nós decidimos. O fórum de debate, onde tem o contraditório, é esse daqui. Então, as decisões do Conselho Universitário podem sim indicar uma posição ao diretor, ao seu representante, mas não pode emparedar o diretor para que ele não possa mudar a sua opinião e faça o debate que tem aqui dentro. Essa é a maneira desse Conselho atuar, porque senão nós teríamos que dissolver esse Conselho. Se fosse para fazer placar, a unidade tal decidiu assim, essa decidiu assim, pronto, faz um placarzinho, não precisaria reunir. Mas é aqui que se dá o debate. É aqui que se dá o debate com o pessoal da área da saúde, que não vai ter lá na sua unidade, que não vai ter lá na física, na matemática, no direito, porque não é assim que funciona a universidade. As decisões da universidade se dão nesse fórum. É aqui que está o debate, é aqui que está o contraditório. Sim. Não, absolutamente não proíbe. Não, nós vamos encaminhar. Nós vamos encaminhar. Nós vamos encaminhar a primeira proposta. Esse conselho está esclarecido sobre o assunto para votar. Por favor. Eu não estou me sentindo esclarecido, estou me dirigindo à mesa para colocar a seguinte questão. Foram feitas algumas propostas aqui, que, sendo esclarecido ou não plenário, na verdade, eu não me sentindo esclarecido, tem a proposta de constituir, foi duas propostas aqui, um grupo de trabalho para municiar toda a comunidade universitária com propostas e possibilidades e diversas interpretações,
e a outra de um grupo, também tirado aqui do Conselho, que estabeleça um cronograma por unidades e por campos. Então, garantir que isso seja encaminhado aos conselheiros para votação. Tudo bem, mas há uma precedência. Que se o Conselho Universitário se sentir esclarecido sobre o assunto, não há por que formar comissão, não há por que adiar essa decisão para lá para frente. Não, tem precedência. O Conselho Universitário está esclarecido sobre o assunto? É a primeira pergunta a ser feita. Por favor. Só uma fala bem respeitosa mesmo. Toda vez que a gente está, eu sei que eu vou repetir isso, a gente ouviu dos conselheiros, né? A gente ouviu dos conselheiros que não deu tempo de debater isso nos seus conselhos, certo? E como você diz que é democrático, eu acredito nisso, eu sei o trabalho que vocês têm tido aqui. Eu acredito também que, falando com os diretores, eles sabem a dificuldade da gestão e é o primeiro ponto que talvez pese para eles pensarem em votar. Eu peço, encarecidamente, que a gente vá para os conselhos para esse diretor não votar por ele mesmo. Aí vai ser democrático, só isso. Essa decisão do Conselho. Várias pessoas que estão aqui não se manifestaram. Pode ser que eles não se manifestaram porque estão devidamente esclarecidos. Então, alguns se manifestaram dizendo que não estão esclarecidos e vários se manifestaram dizendo que estão esclarecidos e outros não falaram. Então, o encaminhamento vai ser, se o Conselho tiver, isso é, o rito é esse, o rito é esse. Se o Conselho tiver esclarecido, vota. Se não, não vota. É assim. Por favor, Cássio. Gostaria de pedir à mesa um esclarecimento. Quantos conselheiros precisam não estar esclarecidos para que essa votação... A votação vai dizer. A votação é que vai dizer, Cássio. Eu quero saber o seguinte. Se 5 não tiverem esclarecidos, a gente vota a revelia dos 5. A democracia é assim, Cássio. É a maioria. As votações todas são assim. Veja, Orlando, por que eu estou perguntando? Porque essa não é uma votação do mérito. É uma votação sobre a capacidade do conselheiro votar. Então, se tem 3 conselheiros que não sabem como vão votar, nós estamos dizendo que vocês estão opinando de vocês, não interessa, é isso? Esse conselho recebeu toda a documentação. Aqueles que não tinham debate anterior, por favor, receberam toda a documentação há quase um mês. Então todos tiveram a oportunidade de ler, estudar o material, discutir as suas unidades. Então, não se pode dizer que não receberam o material, eles tiveram a oportunidade de se esclarecer. Então, vou perguntar ao conselho. Conselheiros que estão esclarecidos sobre essa questão e que se acham em condições de votar, por favor, se manifestem levantando o braço. Conselheiros se acham esclarecidos para fazer a votação sobre a adesão, proposta de adesão ao EBSER, se manifestem levantando o braço. Vamos contar. Calma, vamos contar e recontar. 22, é isso? Conselheiros que não se acham esclarecidos. Bom, vamos voltar então à votação anterior. É a mesa que faz a votação, a contagem. Por favor, conselheiros que se acham esclarecidos sobre a proposta de adesão à EBSER, por favor, se manifestem levantando o braço novamente. Vamos contar. Dá licença, Fernando. Manuel. 24 com Manuel. Contrário, que aqueles que não se acham em condições, não estão devidamente esclarecidos. Vamos fazer a contagem. Não, nós estamos no meio da votação. Por favor. Aqueles que não estão esclarecidos. Por favor, que não estão esclarecidos. Vamos contar. Conselheiros.
Bom, então, abstenções? 2 abstenções. Então, nós vamos colocar em votação. Os conselheiros... Você é conselheiro? Você é conselheiro? Você é conselheiro? Não, então, por favor. Então, por favor. Qual? 24 a 19. E 2 abstenções. Por favor. Por favor, qual a questão de ordem? Você é conselheira? Pois é, vamos perguntar. Eu estou em dúvida que você é conselheira. Quem é o conselheiro do órgão ali? Alô? Quem é a lista de conselheiros do Atenção, por favor. Por favor. Nós fizemos a votação. Questão de ordem. Por favor. Bom, então 3 questões de ordem a ser apresentadas aqui. Um debate, uma votação de tamanha relevância. É necessário que se faça essa votação de esclarecimento ou não a partir da conferência, da lista de quem está apto e de quem não está apto. Primeira questão que eu estou encaminhando à mesa. Sem problemas. Segunda questão de ordem. Se nós temos 25 conselheiros, caso seja esse mesmo número, esclarecidos, 19 não esclarecidos e 2 abstenções, que compõem também o não esclarecimento, pressupõe-se que não há um esclarecimento de sequer 55% desse conselho universitário. Portanto, eu chamo, encaminho aqui aos meus colegas conselheiros, a sensibilidade o compromisso foi apresentado inclusive na chapa, que recentemente foi eleita, de garantirmos que a universidade não saia dividida. Nós vamos garantir um debate que se demonstrou aqui que 45% da universidade representada aqui não está esclarecida. Essas são as 2 questões, professor Marcelo. Nós podemos fazer votação nominal sem problema nenhum, se tem alguma dúvida em relação a quem votou. As votações desse conselho, em todas as votações, se dá por maioria. Não importa se é 1 ou 2 ou 10 ou 20. Aqui houve, aparentemente, uma maioria, nós vamos recontar, mas se houver a maioria, essa votação e o resultado dela é legítimo. Então vamos fazer a recontagem nominal, se quiserem. Por favor. Esse conselho não vota por categoria, ele vota no seu coletivo. Então, por favor, vamos fazer a votação novamente, é isso? A questão de ordem é fazer a votação novamente, nós a faremos novamente. Então, vamos começar por aqui, quem tem lá por trás, o último, por favor, Jaci, seu voto, vamos fazer nominal. Por favor, você, não, é esclarecido ou não esclarecido? É essa a votação. Hein? Não esclarecido. Não esclarecido. Então, vamos na
Na sequência, aí na fila, Marcelo, por favor. Esclarecido ou não esclarecido? Esclarecido. Ok. Na sequência, por favor, ninguém está vaiando o voto a favor. Então, por favor, não se manifeste. Nós estamos nos manifestando a favor. Zé Garcia, a gente pode manifestar. Esclarecido. Mauro Molina. Não esclarecido. Quem é? Pedro? Não. José Marques pela Faculdade de Educação, não esclarecido. José Marques, só um minutinho. José Marques, você está na posição de... Diretor substituto Pois é, da mas Faculdade de Educação. você, não, por favor, você tem que esclarecer isso. Calma. Eu não... Foi feita uma escolha, aparentemente, que eu não sei ainda, na Faculdade de Educação, que não tem ainda o vice. Calma. Eu não assinei nenhuma portaria indicando o Zé Marcos como vice-diretor. Você tem uma portaria? Calma. Eu estou como diretor substituto da Faculdade de Educação do período de segunda-feira até domingo, por conta desse quadro exatamente de a professora Karine está ausente da instituição, não tem vice-direção e foi emitido. Eu acho que não teria problema nenhum, mas tem uma questão legal. Você levantou uma questão, não foi eu que levantei a questão legal. Então, como é um por um, esse voto, não, senhor. Esse voto, você está computado, mas tem uma questão legal que nós vamos ter que observar. Perfeito. Ok? Eu acho que então, isso. O seu voto é não esclarecido, ok? Vamos passar, por favor. Estamos de olho! Ok, Flávio. Abstenção. Esclarecida. Por favor. Sua Gene é não esclarecida. Noé. Esclarecido. Adriano. Não esclarecido. Wagner. Peraí, Célia esclarecida, é isso? Wagner. Esclarecido para melhorar no debatimento. Ok. Por favor. Sérgio. Não esclarecido, o INF não teve tempo de debater sobre o assunto. Esclarecida. Sheila. Não esclarecido. Robson. Abstenção. Esclarecido. A democracia é uma coisa legal, gente. E eu fico sem atenção. Só uma pessoa falar se esclarecido ou não, já jogaram o voto. Eu estou esclarecido. Ok. Só um minutinho, calma. Calma. Elcio esclarecido, Reginaldo esclarecido. Ana Inglês. Pessoal, eu queria pedir calma. Eu voto só em inglês, por favor. Ana Inglês. Não esclarecido. Não esclarecido, obrigado. Ok, pra frente. Esclarecida. Não esclarecida. Eu votei como esclarecido na votação anterior e estou revendo o meu voto aqui em função, inclusive, do que eu apresentei como sugestão, porque o que eu vi aqui, ninguém perguntou meu voto. Às vezes, se quisesse votar, ele ia votar, mas eu estou dizendo aqui que eu estou vendo um conjunto grande de não esclarecimento com os quais
Eu vou concordar que eu preciso ver mais elementos. Responsabilidade com a universidade. A foto dela não deu para entender. Abstenção. Esclarecido. Esclarecido. Neucílio. Esclarecido. Quem mais? Não. Não esclarecido. Não. Os professores auxiliares, viu, professora? Eu gostaria que registrasse em ata não esclarecida. Professores assistentes não esclarecidos. Eu concordo, a democracia é muito boa. Não só eu não estou esclarecido, como a maioria da universidade não está esclarecendo. Não esclarecido. 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 Manuel. Esclarecido. Ao respeito com as pessoas, por favor. 23 a 22 com 3 abstenções. 23 a 21. 23 a 21, então. 23 a 23. 3 abstenções. 3 abstenções. 23 pelo não. Então, 21. O conselho está esclarecido. E nós vamos. Democracia!
gente suspenda essa reunião, a gente volte atendendo a demanda de muitos, situações de muitos, e volte a 15 dias.